Eu quero falar sobre as virtudes que o apóstolo Paulo disse que nós, como crentes, deveríamos praticar. São virtudes que nós devemos praticar. E ele registrou algumas dessas virtudes no capítulo 12 da carta aos Romanos, a partir do verso de número 9. Então diz assim na carta de Paulo, logo no verso 9, ele diz assim: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Isso é um princípio de vida, não é? O amor seja não fingido, não seja hipócrita, mas detestai o mal, apegando-vos ao bem. O que Paulo está dizendo? A maneira de você se livrar do mal é apegar-se ao bem. Muitas vezes nós nos apegamos ao mal e queremos experimentar o bem. Não é possível, porque são incompatíveis entre si, não é? Então nós precisamos aprender que a virtude significa deixar o mal, e ao deixar o mal vai paralelamente apegando-se ao bem, ou seja, o bem vai ocupando o lugar do mal pensamento, né? Do mau comportamento, do mau sentimento, né? Então, o que acontece aqui que Paulo está dizendo? Enquanto você vai se livrando desses pensamentos errados, ou desses pensamentos ruins, ou dessa prática ruim, você vai automaticamente substituindo por uma posição positiva, construtiva. Então, ele diz, detestai o mal, mas detestai apegando-vos ao bem. Abandonai o mal apegando-vos ao bem, né? Distanciai-vos do mal, aproximando-se do bem. Então é sempre uma transição de uma condição de mal para uma condição de bem. É quase que natural a presença do mal na vida da gente, né? O coração do homem é enganoso, né? É corrupto. O coração do homem é enganoso. Então, por isso que Deus falou assim, filho meu, dá-me o teu coração, porque do coração é que procedem as saídas da vida. Se o coração for cheio de iniquidade, de maldade, de ruindade, o conteúdo da vida refletirá isso, que a Bíblia diz tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. Então, muitas vezes, pensando dentro de nós esse conteúdo mal, acabamos manifestando isso. E às vezes é um mal sutil, às vezes é uma maneira de tratar as pessoas, às vezes é uma maneira do que nós falamos sobre as pessoas, do que nós pensamos sobre as pessoas, porque o mal não é só um ato praticado, é também um pensamento. Por isso que existe no credo apostólico que a Igreja Católica construiu, é assim, a ideia é essa, livrar a gente do mal, separar a gente do mal, né? Até eu estava me lembrando aqui do credo e agora me fugiu, mas creio das partes do poderoso, do céu da terra. Eu vou lembrar depois, e quando eu lembrar eu compartilho com os irmãos. Mas essa é a ideia, é o mal ser entendido como uma coisa ruim, que deve ser extirpada de nós, deve ser tirada de nós, né? E o jeito de fazer isso é enchendo a nossa vida do bem, do bom, das coisas de Deus. Isso faz o que o Paulo diz, é cultivar essa virtude, de pensar o lado positivo da vida. Há muitos anos atrás, quando os meus filhos eram ainda bem pequenos, na faixa aí dos juniores, eu tinha mais ou menos uma regra lá em casa. Falava assim, toda vez que alguém falasse uma coisa ruim, essa comida está ruim, ele tinha que falar duas coisas boas a respeito daquela mesma comida, para que o cérebro aprendesse a pensar positivamente, a pensar construtivamente. Se falasse qualquer coisa ruim, qualquer coisa negativa, tinha que falar imediatamente duas coisas positivas sobre aquela mesma situação, para que a gente não ficasse alimentando a mente, o coração, com coisas negativas. Assim a coisa negativa aparecia, mas ela tinha que ser contraposta a uma coisa positiva.
E o positivo tinha que ser 2 vezes maior do que o negativo, para prevalecer na construção da mente. Então, assim que eu vejo esta virtude que a gente deve cultivar. Ao invés de deixarmos nos encher do mal, ou ficarmos ruminando o mal, ou ficar com o coração transformado numa máquina de produção de mágoa, de tristeza, né? de rancor, de raiva. Então, ao contrário disso, é encontrar o meio do coração, começar a pensar as coisas que são do alto, as coisas boas, né? O princípio é predomine o bem nas nossas vidas, não o mal. Se o mal estiver ganhando espaço na nossa vida, é uma raiz de amargura, é uma coisa ruim, arranca e joga fora. Porque esse lugar deve ser ocupado com o bem, com a boa semente do Evangelho. No verso 10 diz assim, honrai-vos mutuamente. É outro princípio de vida que deve nos ajudar muito. É amarmos-nos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E a Bíblia diz, a minha versão diz, honrai-vos mutuamente. Então, proceder em honra uns aos outros. Preferi-vos em honra alternadamente uns aos outros. Então, é um princípio a gente honrar as pessoas. É um princípio desejar que as pessoas sejam cuidadas em seus direitos, em sua honra, em seus valores, né? De modo que as pessoas sintam da nossa parte que elas são honradas, que elas são dignificadas, que elas são respeitadas. Essa honra e esse respeito são árvores com a mesma raiz, né? Árvores são frutos da mesma árvore. O respeito, o amor, a honra. Então, esse é outro princípio. Isso é que deve estar na vida da gente. Imagine agora você olhando no espelho o seu próprio rosto. Você vai dizer assim, será que eu sou uma pessoa que honro as pessoas? Será que eu tenho por elas um profundo respeito? Será que eu tenho amabilidade por estas pessoas? Dedico a elas um amor verdadeiro, né? Amo a pessoa, a condição humana que a pessoa representa. Vejo na pessoa a imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu não falo mal da pessoa. Por isso que eu não desmereço a pessoa. Por isso que eu não desqualifico a pessoa. É por quê? Porque eu estou procurando honrar as pessoas. Ah, mas a pessoa não merece honra. Mas não é a pessoa que merece ou não merece honra, é o meu coração que é amoroso. E mesmo que a pessoa não mereça, mas ainda encontre uma maneira de respeitá-la, de dignificá-la. Porque ao receber isso da minha parte, pode ser que ela entenda que é melhor receber isso das pessoas do que receber a desqualificação. Então, eu ajudo, tenho que ajudar a pessoa a reconhecer a honra que eu lhe atribuo, para que a pessoa entenda a diferença entre ser honrado e ser desonrado. E a pessoa vai entendendo isso e vai melhorando também a sua vida, porque nós vamos ajudando a construir esse ambiente de honra, de qualificação, de respeito e de amor. É um princípio. O que deve prevalecer no crente, então, é o princípio de honrar as pessoas. Todas elas, todas as pessoas ao meu redor precisam ser honradas. Por que elas precisam ser honradas? Porque são criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então eu honro a obra de Deus na vida de cada pessoa. E oro pela pessoa, né? Terceiro ponto aqui, ó, ser de fervorosos no Senhor, no Espírito, servindo ao Senhor. Esse é outro princípio da vida. É tudo que a gente fizer, fazer como se fosse um serviço ao Senhor. Eu não trabalho para aquele ou para aquele ou para aquele outro. Antes de trabalhar para aquele ou para aquele ou para aquele outro, eu sirvo ao Senhor. Sirvo ao Senhor no meu trabalho, sirvo ao Senhor na minha igreja, sirvo ao Senhor na minha família, eu sirvo ao Senhor servindo as pessoas. Jesus, assim, qualquer que trouxer um copo d'água para um desses sofredores aí, a mim mata a minha sede, né? É como se fizesse a mim.
É isso que Paulo está dizendo. Se a gente tem isso como princípio, a gente nunca vai estar se sentindo injustiçado. A gente vai estar, antes de tudo, pensando: eu estou fazendo algo para o Senhor. E o Senhor é justo. E Ele retribuirá segundo a sua justiça. E não segundo o mérito de A ou de B, mas segundo a sua justiça. Se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou honrando as pessoas, e se eu estou sendo fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor, então provavelmente que isso virá para mim como resultado de uma vida abençoada. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente acaba colhendo. Se eu plantar honra, essa honra vai abençoar a vida das pessoas. E ela volta para mim como um resultado do que eu dediquei ao outro. Se eu dedicar raiva, ódio, talvez isso volte na mesma proporção. Então, a gente tem que mudar o pensamento da gente, ao invés de desejar coisa ruim ou coisa má, né? Tem que pensar, deixar de lado o mal e apegar-se ao bem. A mesma coisa que ser fervoroso no espírito. O que significa isso? É privilegiar o espírito ao invés da carne. Pela obra da carne, a gente grita, a gente briga, a gente faz a coisa errada, emocionalmente comprometida, né? Mas pelo fervoroso do espírito, a gente faz a coisa espiritual, a coisa certa, a coisa que procede de Deus, né? Então, esse terceiro princípio que a gente deve cultivar é a vida espiritual fervorosa, como se nós estivéssemos sempre servindo ao Senhor, e não apenas servindo às pessoas. As pessoas são os objetos aos quais nós nos dirigimos, mas a motivação é servir ao Senhor. Então, amamos as pessoas porque Deus nos motivou a isso. Cuidamos das pessoas porque Deus nos deu motivos para isso. Aquele bom samaritano, quando cuidou daquele homem caído na beira do caminho, ele fez aquilo por quê? Porque ele moveu-se de íntima compaixão. Ele moveu-se de amor. E ele, então, nem conhecia aquele homem caído ali, mas ele honrou aquele homem com suas dádivas, com seu cuidado, com seu amor, com a sua atenção de levá-lo para a estalagem, né? Honrou a pessoa, amou a pessoa. E fez aquilo, muito provavelmente, por causa dos valores e princípios que ele praticava na sua vida. Quando a gente pratica os princípios certos, os princípios bíblicos, as ações da gente seguem esses princípios que a gente sustenta no coração da gente, né? O verso 12 é o quarto princípio, regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. Tem gente que tem um desespero, uma desesperança. Tudo que você fala com a pessoa, ela encontra uma maneira negativa de desqualificar a esperança que você plantou. Você pode dizer para uma pessoa assim: olha que dia lindo, maravilhoso, que sol brilhante, mas tem uma nuvenzinha lá no fundo, vai chover. A pessoa encontra um jeito de desqualificar aquilo que você está qualificando ou aquilo que poderia ser qualificado. Então, regozijai-vos na esperança. A gente tem que ter alegria na esperança. A esperança deve fazer parte da nossa vida como um valor intrínseco, né? Mas não deu certo. Mas não deu certo, mas nós vamos conseguir que da próxima vez dê certo. Por quê? Porque a gente é comprometido com a esperança e não com a desesperança. Gostei daquela frase que está no outdoor aí na rua: vai dar certo, né? Vai dar tudo certo, vai dar certo. Quer dizer, mesmo no meio da dificuldade, a gente alimenta a esperança. A fé e a esperança são filhas da mesma raiz, da mesma palavra. É o pisopisteus, é fé, é esperança, é confiança. Então, fé, esperança, confiança, elas devem ser princípios de vida. Eu olho a vida com esperança. Eu olho a vida com expectativa de fé. Eu olho a vida com crenças positivas. Então, isso faz que a gente tenha princípios norteadores do comportamento da gente. Entre a esperança e a desesperança, o caminho, o esforço pessoal é o mesmo. Mas às vezes nossa mente está tão voltada para a desesperança, para a desconfiança, para a insegurança, para o medo,
que acaba governando que essas coisas acabam governando a nossa vida. Temos que, então, regozijar-nos na esperança. Olha outro princípio que o apóstolo São Paulo diz assim, ó, sede pacientes na tribulação. Se eu me alegro na esperança, na tribulação, que a tribulação também existe, ela não é um fato fictício, a tribulação existe. Mas na tribulação, o que é que eu tenho que ser? Paciente, tenho que ter paciência. Por quê? Porque a tribulação vai passar. A tribulação não é eterna. No mundo você vai ter a aflição, mas Jesus diz, a gente pode vencer o mundo. Então pode vencer a tribulação, pode vencer. Os princípios que estiverem em nós é que muitas vezes vão definir a maneira como a gente encara os problemas. A grande diferença sobre a vitória e a derrota é a maneira como a gente encara o problema, encara a luta. Pode ser até que você perca aqui ou acolá uma batalha ou outra, mas o importante é que no conjunto da vida você seja uma pessoa vitoriosa. E a vitória, ela vem exatamente de lutarmos inteligentemente as nossas batalhas. E Paulo está dizendo, no meio de uma tribulação, você tem que ser paciente, tem que ter paciência. Tem pessoas que não têm paciência, são impacientes. Por isso que constrói uma ansiedade dentro do coração. Porque não tem a paciência de esperar o tempo de Deus, a paciência de esperar o momento certo de tomar uma decisão, né? Quer fazer de qualquer maneira, mete os pés pelas mãos, dá tudo errado, e aí a pessoa diz assim, eu sou uma pessoa infeliz, porque não teve a paciência de esperar o tempo de Deus, né? Então, sede pacientes na tribulação. E outro princípio é que sede perseverantes na oração. Paulo está dizendo, seja perseverante. Esse é o verso de número 12, final do verso 12. Sede perseverantes na oração. Então, oração tem que fazer parte da vida, não como uma obrigação religiosa, mas como um estilo de vida. Eu oro pela vida, eu oro por mim, eu oro pela minha família, eu oro pela minha igreja, eu oro pelos meus amigos. Eu oro. Orar, para mim, é como respirar. Faz parte da vida. Faz parte da experiência de viver. Espiritualmente, orar é o tônico da vida, é a sustentação da vida. Assim como a palavra de Deus também, de onde a gente extrai esses princípios, também é o alimento da alma. É o pão vivo que desce do céu, essa palavra viva de Deus que entra em nós e nos dá esperança, nos dá paciência na tribulação, nos ajuda a honrar as pessoas e até orar pelos inimigos. A Bíblia não manda você orar até pelos que te perseguem? É porque você pode mudar sua mente, você pode ter uma outra mentalidade, né? No verso 13 diz assim, ó, praticai a hospitalidade. Outro princípio é ser hospitaleiro, é ser de um coração acolhedor. Quando a gente desenvolve esse sentimento de acolhimento, esse sentimento de hospitalidade, a gente começa a construir uma vida positiva. Aí a Bíblia até diz que a gente, sem saber, pode até hospedar anjos, não é verdade? De repente tem anjo chegando perto de você e você, por não ter um espírito hospitaleiro, expulsa o anjo. E Deus falou assim, puxa, eu queria tanto abençoar essa pessoa, mas não tem espaço na sua vida. Aliás, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Quer dizer, ele está perguntando se ele podia ter da sua parte uma hospitalidade. O Senhor bate na porta, ele quer ser recebido. Portanto, nós temos que ter um espírito hospitaleiro, receber as pessoas, acolher as pessoas, um coração acolhedor. Isso não quer dizer que você tem que pegar todas as pessoas e botar dentro da sua casa, não é isso. É o princípio da hospitalidade, é o princípio do acolhimento, é o princípio que pelo qual você olha a vida, olha o mundo. Você está passando por uma rua, vê alguém sofredor, você ora por aquela pessoa, talvez a pessoa nunca vai saber seu nome, talvez a pessoa nunca vai falar com você, mas naquele momento o seu coração acolheu aquela pessoa sofredora e orou por aquela pessoa, intercedeu por aquela pessoa. E assim sucessivamente, a gente vai orando e vai dedicando tempo e sendo perseverante na oração, praticando a hospitalidade com o coração acolhedor.
Mais um princípio do verso 14. Abençoai a todos, inclusive os que vos perseguem, não amaldiçoeis. Então, abençoar e não amaldiçoar. Porque a coisa mais fácil que tem é quando alguém pisa no nosso calo, a gente amaldiçoar, né? É a coisa mais fácil que tem. Mas a Bíblia diz esse princípio não é bom, do tomar lá da cá. Não é bom. Você tem que ter princípios que governem a sua vida, independente da ação dos outros. Não é o outro que determina o que você vai fazer. São os princípios que estão dentro de você que determinam o que você vai fazer. Muitas vezes nós sofremos porque deixamos que o outro determine os nossos sentimentos. O outro nos maltrata, nós ficamos com raiva, ficamos com mágoa, ficamos com rancor, e depois ficamos tristes e aborrecidos porque estamos sofrendo. Mas porque nós permitimos que o outro, com seu comportamento inadequado, motivasse a nossa reação. Então, isso que não pode ser. O princípio é para nos proteger de reações negativas, de ações negativas, impetuosas, né? Violentas. Então, se a gente age por princípio, não age por reação às situações, mas age por princípios, né? Então, por isso que eu acho muito importante aqui, ó, abençoai a todos. Ah, mas o cara é meu inimigo, abençoa também. Ah, o cara não merece, mas abençoa. Quando você abençoar todo mundo, você vai ver que a sua vida fica mais leve. Porque você não fica carregando a angústia de coisa pesada na sua vida por causa de A ou de B. Abençoa todo mundo. Não amaldiçoe ninguém. Não amaldiçoe situação nenhuma, né? Tinha um amigo meu, muitos anos atrás, lá no interior, que o pai dele sempre achava que ele tinha que comer ovo todo dia. E ele não queria comer ovo todo dia. Então o pai dele falava assim, olha, Luizito, come esse ovo aí. Ele dizia, eu não gosto dessa porcaria, não gosto disso. Então, conclusão, ele amaldiçoava aquele pão nosso de cada dia, né? Amaldiçoava. Então, assim, o pai dele disse assim, nunca amaldiçoe o que está sobre a sua mesa. Tenha cuidado de você preservar as bênçãos que você recebe. É importante isso, né? A gente abençoar todo mundo, abençoa a igreja. Ah, mas aquele irmão lá, não sei o que, mas abençoa, faça uma oração, abençoando a vida daquela pessoa. Ah, mas não precisa dizer para ninguém. Se for o caso, você vai lá dentro do banheiro, fecha a porta do banheiro e diz assim, eu quero fazer uma oração, abençoando a vida daquela pessoa. E quando você sair dali, se a sua oração for verdadeira, for sincera, você sai leve, tranquilo, sabendo que você contribuiu com o Espírito Santo para abençoar a vida da outra pessoa. É isso que muitas vezes a gente não aprende, a gente que prefere agir pela carne. Agir a carnalidade, fazer o que a carne manda fazer. Revolta, fica chateada, aborrecida, dá o troco, passa em cima, né? No trânsito é muito comum isso. O cara te deu uma fechada, você vai querer dar uma fechada nele também. Isso vai levar o quê? A um acidente de trânsito. Mas se na hora que te deu uma fechada, esse pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz, não está sabendo dirigir direito, abençoa para que ele tenha calma, que ele possa aprender a dirigir direito, possa abençoar a vida de outras pessoas. Aí você está plantando a semente do bem. Você está distribuindo a benignidade. Você está ajudando as pessoas a serem melhores pessoas, a partir da sua posição de agir sobre princípios e valores, né? Coração, abençoai a todos, inclusive os que perseguem você. Nunca amaldiçoe nada, nunca amaldiçoe ninguém, né? Já pensou? Você passar perto de uma árvore e amaldiçoar a árvore? Já pensou? Lá no Novo Testamento, o Senhor lá uma vez amaldiçoou uma árvore lá, né? Achando que ele manda arrancar, joga fora. O jardineiro falou, não, me dê chance aí, deixa eu cuidar dela mais um ano, deixa eu botar assim, um nutriente na raiz, deixa eu cavar, deixa eu fofar a terra, deixa eu cuidar. Então o jardineiro não foi querendo logo cortar a árvore, jogar fora, mas me dê uma chance de cuidar dessa árvore. Seja abençoador das pessoas, seja abençoador das organizações, das instituições. Não fale mal do seu país, abençoe o seu país, abençoe o Brasil. Não fale mal, abençoe, abençoe todo mundo. Peça que a bênção de Deus prevaleça, porque onde prevalecer a bênção de Deus, aí a Bíblia diz que há paz. Aí há paz.
não é? A bênção de Deus engrandece e não traz dor alguma. A bênção de Deus engrandece e não traz dor alguma. Então, o princípio bíblico é abençoar, nunca amaldiçoar. Não amaldiçoe ninguém. Veja Jesus na cruz. Ele não amaldiçoou ninguém. Ele sempre diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz, né? Morreu por todo mundo, abençoando todo mundo. Por isso que ressuscitou e virou um exemplo para todos nós de quem vence as coisas ruins, vence a morte. Em Tiago, capítulo 5, verso 13, tem lá, se alguém está sofrendo, faça a oração. Por isso que diz lá na parte da oração, ó, perseverai na oração, ser perseverante na oração. Se alguém está sofrendo, não pense em orar só por você, só pela sua família. Ore pela sua igreja, ore pela sua cidade, ore pelo seu país, ore pela nação, ore. Se está sofrendo, ore. Se a natureza está sofrendo, que seja alvo da sua oração. Se está precisando de arrumar alguma coisa no país, ore, para que Deus dê sabedoria. Abençoe a nação, abençoe as pessoas, porque a bênção de Deus, ela engrandece e não traz dor alguma, né? Olha só, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz, para que não se interrompam as vossas orações. Então, as orações podem ser interrompidas. As orações podem ficar no meio do caminho. Se as motivações não forem certas, se o coração não estiver certo, se a mente não estiver certa, você precisa fazer esses princípios aqui de Deus predominarem na sua mente para que as suas orações não sejam interrompidas, né? Se você vai orar por uma pessoa que te magoou, que te maltratou, você vai orar com o coração rancoroso, não, a oração vai ser impedida. Você tem que orar com o coração livre, e o coração livre vem da operação de Deus em nós e através de nós. Para que nossas orações não sejam interrompidas. Não deixe as suas orações pararem no meio do caminho, por causa de viver na carne. Viva no Espírito, faça as coisas do Espírito, o fruto do Espírito vai ajudar a nossa oração a seguir avante e ir até onde ela deve ir, até o altar de Deus, onde ela está lá como a oração dos santos, como incenso nas mãos do Senhor, né? Então, 1 Pedro 4,7 ainda diz, sede criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, as orações podem ser ainda aperfeiçoadas pelo nosso espírito sóbrio, nosso espírito cuidadoso, né? Então, são esses princípios que eu deixaria com os irmãos aí, ó. Deixai de fazer o mal, apegando-se ao bem. Honrai-vos mutuamente, desejai a honra sobre as pessoas. Sede fervorosos no espírito, servindo sempre ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Sede perseverantes na oração. Praticai a hospitalidade com o coração acolhedor. Abençoai a todos, inclusive aos que vos perseguem. Nunca amaldiçoeis. Se está sofrendo alguém, faça oração. Não deixe suas orações serem interrompidas. Seja criterioso, cuidadoso, sóbrio, para que as orações sempre alcancem seu objetivo. A vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, é um processo de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento, né? Pois bem, a Bíblia diz que a oração desse justo pode muito em seus efeitos. E se você está vivendo desses princípios, dos valores da palavra, a sua oração é poderosa e vai ajudar muitas pessoas. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão conosco esta noite e aqueles que não estão. Vamos abençoar todo mundo. Diga aí na sua casa, onde você está. Escolha aí umas 5, 6, 10 pessoas. Eu abençoo fulano, eu abençoo a fulana, eu abençoo meu filho, eu abençoo minha mãe, eu abençoo meu parente, eu abençoo meu colega de trabalho. E vai abençoando as pessoas. Vai abençoando. Não amaldiçoe. Se houver algum amaldiçoamento na sua vida, exclui isso. E deixe prevalecer o abençoar as pessoas. Tá bom, meu irmão?